Entendo. Então você vai optar por uma casa para duas famílias. Sim. Achei que seria bom para minha irmã ter algum apoio. Fico feliz que conseguimos organizar tudo sem problemas. Saborando um chá na varanda, explico a situação para o Richio-san. Depois de ouvir minha mãe falar sobre a casa da família Soujitsu, decidi visitá-la pessoalmente. Era uma esplêndida casa unifamiliar, mas estava ocupada apenas pelos meus avós, que se sentiam soterrados por tanto espaço. Era uma casa muito solitária. Deve ter sido cheia de vida no passado, mas agora parecia que eles só subiam ao segundo andar uma vez por mês para limpar. Aquele espaço imenso havia se tornado um fardo desnecessário. Eles planejavam se mudar para uma clínica próxima em breve. Por isso, sugeri a ideia de morarem juntos com a família Touren. Meus avós, sabendo que sua neta, Kikyo-chan, estava sofrendo, aceitaram rapidamente. Como o velho havia rompido laços com os pais, eles não viam a neta há muito tempo, e isso era um arrependimento que carregavam no peito. Morar juntos certamente traria uma sensação de segurança para Kikyo-chan. O problema era a relação entre a Kikyo-chan e a Tsubaki-san. No entanto, tudo o que eu tinha feito na casa dos Touren até então eram as tarefas domésticas. Eu preparava as refeições, passava as camisas do velho todos os dias e costurava. Eu era, basicamente, um dono de casa. A Tsubaki-san era dona de casa em tempo integral, mas fiz questão de exibir minhas habilidades domésticas para ela. Claro, havia um motivo por trás disso. Eu assumi todas as funções que a Tsubaki-san tinha no lar. Apesar de ser uma dona de casa em tempo integral, ela ficou sem ter o que fazer. Eu anulei a existência dela. Eu a insultei por não ser capaz de sequer limpar um peixe, apesar de ser dona de casa. Eu a critiquei por não conseguir costurar uma única peça de roupa direito. Zombei dela como se ela fosse uma néa inútil, que apenas vivia às custas dos outros. Em sua fúria, a Tsubaki-san quase me matou e por pouco não me jogou do segundo andar. Mas, como eu mesmo havia plantado a semente, aquele era, de certa forma, o resultado esperado. Era algo de que ela precisava. Ajustei a intensidade devido ao desequilíbrio mental e físico dela, mas foi o suficiente para levá-la ao limite. Ela deve ter percebido a tolice que era negar tudo a respeito da Kikyo-chan. O que eu fiz foi o equivalente ao que a Tsubaki-san tinha feito com a Kikyo-chan, anular a sua própria existência. Não reconhecer os esforços, exigir devoção infinita e descartar impiedosamente os resultados. Quando coisas assim acontecem, um lar se transforma de santuário em inferno. A Tsubaki-san era dependente da Kikyo-chan. Ela a controlava, tratando-a como uma marionete para projetar seus próprios arrependimentos, insatisfações e desejo de vingança. Ela estava brincando com a dignidade da Kikyo-chan. Mesmo que desejasse a felicidade da filha por amor, se dependesse da criança daquela forma, nenhuma das duas seria feliz de verdade. Assim como a Kikyo-chan tinha sua própria vida, a Tsubaki-san também tinha a dela. Por isso, dediquei todo o meu esforço para desviar a atenção dela. No passado, a Tsubaki-san tinha hobbies e vivia a própria vida. Fiquei profundamente comovido com a dança tradicional japonesa que ela performou, que ainda não havia perdido o brilho. Ao ver minha admiração, a Tsubaki-san deve ter começado a recuperar as emoções esquecidas. Ela estava se lembrando da alegria que sentia antes. Ela havia sacrificado tudo pela família, mas a Kikyo-chan já era uma estudante do ensino fundamental. Não era mais uma criança que precisava de cuidados constantes. Quando sugeri a Tsubaki-san que tentasse trabalhar fora, o velho demonstrou certa relutância, mas a resposta dela foi muito positiva, e ele não teve escolha a não ser concordar a contragosto. O velho é tão fraco. Ele havia se tornado um tanto superprotetor em seus esforços para blindar a Tsubaki-san. Uma vida passada apenas trancada em casa inevitavelmente leva à perda de habilidades sociais. Ao libertá-la daquele confinamento, a Tsubaki-san provavelmente reduzirá gradualmente sua obsessão e dependência da Kikyo-chan. Só posso torcer para que o relacionamento delas seja reparado e se transforme em algo mutuamente respeitoso e saudável. A casa da família Touren é bem grande. É fácil de reformar e transformar em uma casa para duas famílias, então isso deve resolver as coisas perfeitamente.
Agora, eu gostaria de me consultar com você, Richil-san. Ah, sinto que vem aí um desdobramento interessante. Decidi entrar no assunto principal. Com meus avós se mudando da casa dos Soujitsu, eles se ofereceram para transferir a propriedade atual para nós. É o clássico caso de uma sorte grande e inesperada, como encontrar um pote de ouro. Como a casa é antiga, não dá para deixá-la como está. Estou considerando reformá-la ou demoli-la para construir uma nova. No entanto, surgiu um problema. Na verdade, também há um prédio de apartamentos antigo em frente à casa, que tem cerca de 50 anos. Eles disseram que podemos ficar com ele se quisermos, e não tenho certeza do que fazer. Como eles planejavam se mudar para uma clínica, não estão aceitando novos inquilinos, mas nós podemos assumir o controle. A família Soujitsu estava preocupada conosco também, não apenas com a Kikyo-chan. Dadas as circunstâncias do afastamento da minha mãe, é compreensível que meus avós não pudessem nos contatar diretamente. Quando os visitei, eles me acolheram chorando. É por isso que estão nos oferecendo o prédio como uma fonte de renda passiva, mas não sei como proceder. 1. Há algum inquilino atual? Apenas um, mas essa pessoa também vai se mudar para um asilo em um mês. Eles planejavam demolir e vender o terreno depois disso. Então, podemos retomar o recrutamento de inquilinos? Não tenho nenhuma experiência nessa área, então pretendo deixar isso nas mãos de uma imobiliária. Dada a idade do prédio, não faço ideia de quanta demanda pode haver. A boa localização significa que o risco de a propriedade se tornar um fardo é baixo. Com essa localização, seria um desperdício apenas retomar o aluguel do jeito que está. Então, devemos vender? Espere, espere. Que tal demolir e construir um prédio de apartamentos totalmente novo? Um prédio baixo seria bom. Mesmo que não seja um arranha-céu, andares muito altos são inconvenientes. Muitas pessoas sonham em morar em prédios altos, mas eles vêm com desvantagens inesperadas. O sinal de celular e internet costuma ser ruim, não dá para secar roupas nas varandas por causa do vento, e o incômodo diário de subir e descer é chato. Reflito sobre a sugestão do Richil-san. Mas mesmo que você diga isso, eu não tenho fundos para algo assim. Com impostos sobre propriedade, impostos sobre herança, se embora, estritamente falando, netos não herdem direto, o fato é que uma transferência gratuita não é realmente de graça. Para um terreno valioso como esse, o valor seria astronômico. E ainda somar a isso o custo de construir um prédio? Com a minha dívida atual de 2 bilhões de ienes? Impossível. Não se preocupe. Eu cubro os custos. Com essa localização, recuperar o investimento será moleza. Isso não traz absolutamente nenhuma tranquilidade? Mesmo que alguém fosse tão longe por mim, as consequências seriam assustadoras. Consigo até enxergar um futuro onde acabo me casando com a Misaki e me ama de verdade. Embora fosse uma vida feliz, não seria livre de problemas. É isso mesmo. Vou reservar um dos quartos para Misaki. Tudo bem por você? Pode parar de fazer perguntas que parecem me dar uma escolha, mas na verdade não dão? Está ficando bem interessante. Para prédios residenciais, a demanda pelo térreo é baixa. Talvez o melhor seja colocar um estabelecimento comercial ali, quem sabe uma loja de conveniência ou um supermercado. Um escritório também funcionaria. De fato, a ideia faz sentido. No térreo, as pessoas se preocupam com a falta de privacidade, as janelas são difíceis de abrir e há a questão da segurança. No entanto, um comércio se beneficiaria muito da acessibilidade do nível da rua. Claro, dependendo do tipo de negócio, pode haver desvantagens, mas a conveniência melhoraria significativamente. Talvez eu devesse me mudar também. Poderia transferir o comitê eleitoral do Tojo para cá. Nesse caso, não seria melhor você mesmo administrar o prédio? Se fosse a família e me ama, eles provavelmente fariam uma ótima gestão. Isso não seria tão divertido. O valor está em ter você envolvido. A consideração que essa família tem por mim é absurdamente alta.
Depois que o Richil-san deu alguns telefonemas, representantes de construtoras se reuniram quase imediatamente. O que começou como uma simples consulta avançou para um estágio irreversível. É uma prova das ações decisivas do Richil-san. O que eu faço agora? Vamos mesmo construir um prédio? Por favor, apresentem propostas com planos diferentes. Eu, junto com o Yukito aqui, tomaremos a decisão final. O comentário desnecessário do Richil-san fez os representantes da construtora me olharem com olhos gananciosos. Os representantes começaram a dar instruções detalhadas uma atrás da outra. A experiência do Richil-san nessa área era evidente. Bem, vamos fazer o quarto da Misaki adequado para famílias. Pode ser que a família cresça no futuro. Hahaha, não vou conseguir descansar em paz até ver meus bisnetos. O vovô estava em alta foto. Os folhetos que os representantes trouxeram mostravam apartamentos modernos e de alto desempenho, muito distantes daquele prédio de 50 anos. Com esses recursos, não haveria problemas em atrair inquilinos. A era atual foca em autossuficiência energética e casas de energia zero. Claro, eu planejava fazer a minha própria casa assim, mas não consigo nem imaginar quanto custaria para construir um prédio inteiro desse jeito. Ah, é verdade. Precisamos decidir o nome do prédio. É um privilégio do proprietário escolher o nome livremente. Embora haja algumas exceções, não vou aceitar um nome sem graça. Chequei no meu smartphone e descobri que nomes que pudessem ser confundidos com pontos de referência ou instalações locais não eram permitidos. No entanto, batizá-lo com o nome da estação mais próxima era possível. Clareza é importante. Mas, sendo questionado de repente, não consegui pensar em algo de imediato. Nomes como Grande, Maison, Brilha são ouvidos com frequência. Soam elegantes. Embora eu estivesse tentado a inventar um nome ridiculamente brega, isso poderia afetar drasticamente a taxa de ocupação, então hesitei. Que tal Palácio Yukito Iniyama? Você realmente adora esse nome, não é? Isso seria apenas um ninho de amor para Iniyama-san e eu. Enquanto olhava para o meu smartphone, percebi que havia esquecido um detalhe. Quando se trata de nomes de prédios, o mais icônico é o Rei das Feras. Todo mundo já ouviu falar de apartamentos com nomes de leões pelo menos uma vez. Espere um minuto. A mamãe não estava discutindo como faria com o escritório dela quando se tornasse independente? Se usarmos o térreo ou talvez o segundo andar como espaço comercial, ela poderia ir direto de casa para o trabalho. A Iniyama-san mudando para cá e o escritório da mamãe sendo um dos inquilinos? E o Rei das Feras? Uma conexão orgânica. Uma epifania me atingiu. Eu decidi, Richil-san. Impressionante, sua tomada de decisão é rápida. Exatamente como esperado do sucessor que eu estava procurando. Bem, não é exatamente isso. Vejam só. Os representantes da construtora reunidos cochichavam excitados. Cucucu. Eu não conseguia esconder minha satisfação com essa ideia brilhante. Deixem-me revelar o nome do prédio que eu, Yukito Kokonoi, criei. O prédio se chamará o Mansão das Heroínas. Yukito Kokonoi, de 16 anos, com uma dívida de aproximadamente 10 bilhões de ienes, excluindo os custos do terreno. Lado da mãe. Enquanto isso, naquele mesmo momento. Muito obrigada. Ela não pôde deixar de dar um sorriso amarelo diante do comportamento nervoso da garota. Ela própria já tinha passado por uma fase assim na vida. Sentir-se tocada pela inocência de tudo aquilo provavelmente se devia ao fato de ela ter passado tanto tempo no mundo corporativo profissional. Tente não ficar tão nervosa. Isso não é uma entrevista, é apenas um assunto privado. Sim. Ela fala em um tom tranquilizador para ajudar a acalmar os nervos da jovem. Aquilo não era uma entrevista formal em um café. Da perspectiva de Ouka, tratava-se mais de uma consulta pessoal e um pedido. Ela toma um gole de seu café gelado. A mulher sentada à sua frente, visivelmente tensa, foi quem ajudou seu filho recentemente. Yukito é muito grato. Não há falhas no caráter dela. Você é a Ninomiya-san, certo?
Obrigada por ajudar meu filho. Sem você, ele poderia ter sido expulso da escola por uma falsa acusação, ele passou por muitas dificuldades desde jovem. A palavra ou dificuldade só mal conseguia capturar as experiências amargas que ele enfrentou. Não. Eu só fiz o que era natural. Eu não conseguia suportar esse tipo de injustiça. Além disso, o Yukito-kun foi o primeiro a notar que eu estava passando mal e me ajudou. Então, por favor, deixe-me agradecer por me apresentar assim. Mio Ninomiya, uma estudante universitária, curva a cabeça educadamente. Seus modos são impecáveis. Até mesmo sob a perspectiva de Ouka, ela deixa uma ótima impressão. Sério, onde foi que ele encontrou uma garota tão boa? Ela sabe que foi no trem Aya, ela lamenta internamente a extensão do círculo social de seu filho. Isso acontece assim que ela desvia o olhar. Mesmo quando ela está de olho, ele atrai mulheres. A natureza problemática de seu filho. Mudando o foco, ela entra no assunto principal. Sobre o estágio, na verdade, há algo que preciso confirmar com você. É algo muito difícil? Se for, tudo bem. Eu já estou em uma posição de fazer um pedido complicado, e parece um pouco injusto. Mio continua, reagindo às palavras levemente hesitantes de Ouka. Parece que ela a levou a um mal-entendido. Não é isso. Da perspectiva da empresa, é muito desejável ter estudantes excelentes se juntando a nós. Estamos com uma grave falta de pessoal e sempre damos as boas-vindas a novos talentos. Esse não é o problema. O rosto de Mio mostra uma expressão confusa devido às palavras vagas. Já que estavam reunidas pessoalmente, ela não tinha escolha a não ser direta. Serei direta. Ninomiya-san, você gostaria de trabalhar comigo? O que isso significa? Mio inclina a cabeça confusa, claramente sem entender. Na verdade, eu planejava delegar a sua função a um subordinado a princípio. Esperava que você pudesse eventualmente trabalhar ao lado da Iraji e assumir algumas das minhas tarefas. Esse era o meu pensamento inicial, mas... Ela explicou a situação para Mio. O plano de se tornar independente avançou significativamente em relação ao cronograma original. Isso se deve em grande parte ao pedido do Yukito e suas conexões. No entanto, ela não entende por que seu filho, sendo apenas um estudante, é melhor em fazer contatos profissionais do que ela, uma profissional experiente. As habilidades de networking dele parecem até uma trapaça. A Iraji também disse que vai me acompanhar, então, bem, é isso. Mas ainda precisamos de mais algumas pessoas, por isso recorri a você. Mas por que eu? A pergunta de Mio é bastante razoável, mas, da perspectiva de Ouka, é uma proposta quase natural. Bem, é porque eu não consigo trabalhar com alguém em quem não posso confiar. Diferente de grandes corporações com muitos funcionários, começar uma empresa do zero exige colegas que pensem da mesma forma. No fim das contas, a sociedade se resume a relacionamentos humanos. Mesmo freelancers e proprietários de negócios individuais não conseguem trabalhar sem interagir com os outros. Por isso ela procurou a Mio. Se a Mio quiser buscar estabilidade e permanecer em seu emprego atual, tudo bem. É a escolha dela e a vida dela, e não cabe a Ouka interferir. No entanto, se ela estiver interessada no trabalho em si, e não apenas no nome da empresa, juntar-se à nova empreitada de Ouka pode ser uma opção viável. Viria com mais responsabilidade, mas também com maior realização profissional. Claro, se você decidir mais tarde voltar para a sua empresa atual, ficarei feliz em fornecer uma recomendação, então não se preocupe. Se Mio se juntasse à empresa de Ouka e depois mudasse para a empresa parceira atual, isso poderia ser visto como um roubo de funcionários descarado. Isso seria indelicado e contra os princípios da concorrência justa. No entanto, se ela construir uma carreira na nova empresa de Ouka e depois se transferir, não haveria problema. Ela provavelmente seria contratada como um ativo imediato e experiente. Desculpe por trazer isso à tona de repente. Deve ser um choque. Eu só queria ver se você poderia estar interessada, então não leve tão a sério. Ainda estamos nas fases de preparação da empresa independente.
Estabilidade ou desafio? Hoje em dia, poucas pessoas escolhem o segundo. No mínimo, conseguir uma vaga em uma empresa bem estabelecida é um símbolo de status. Não há necessidade de trilhar um caminho incerto. Eu aceito. Por favor, deixe-me fazer isso. Mio responde com entusiasmo. Ouka fica surpresa com a resposta decisiva. Eu sei que fui eu quem te convidou, mas você não deveria pensar nisso com um pouco mais de calma? Mudar de emprego é algo comum, mas, mesmo assim, tratando-se de uma recém-formada, se especialmente um trabalho para a filha de alguém, os pais da Mio ficariam preocupados, e isso poderia até afetar seu relacionamento amoroso ou casamento. Ela planejava oferecer benefícios abrangentes, mas licença maternidade e outros aspectos podem ser desafiadores para as mulheres no início de uma empresa. Está tudo bem. Eu sempre admirei alguém como você, Ouka-san. Também aspiro ao seu tipo de trabalho. E se houver algum problema, tenho certeza de que o Yukito-kun dará um jeito. De fato, se for o filho dela, ele daria um jeito de resolver. Ele sempre encontra uma saída. Ouka e Yuri dependem dele dia e noite. Ela não pode criticar os outros por fazerem o mesmo. Mas ela precisa dizer isso, é sua responsabilidade como mãe. Eu nunca vou entregar o meu filho. Eu me lembro de quando fomos à piscina antes, ele foi tão carinhoso. Foi tão fofo. Desculpe. Tenho um assunto urgente a tratar. Ouka se levanta, mas Mio a impede apressadamente. Desculpe, eu estava brincando. Estávamos só nós dois, eu e a triste. 2. Preciso trazer a Seca aqui imediatamente. Não, já sei. A Iraji pode competir usando a juventude dela. Por favor, acalme-se. O que está acontecendo? Para onde foi a sua compostura? Mio tenta desesperadamente acalmar a Ouka, que estava completamente desorientada. Ponto de vista de Shiori. Ei, tem uma coisa sobre a qual eu queria conversar. Você tem um minuto? Dou uma risadinha comigo mesma, mesmo tendo sido rejeitada, aqui estou eu, insistindo e correndo atrás de novo. Mas eu queria muito ver o Yuki. Havia algo que eu precisava confirmar. O Yuki é ocupado. Incrivelmente ocupado. É como se ele gostasse de estar atarefado. Achei que ele pudesse ter planos, mas, inesperadamente, ele aceitou com muita facilidade. Claro, mas estou prestes a ir ver alguns animais. Quer vir junto, Shiori? Animais? Com certeza. Nós vamos ao zoológico? Eu amo o zoológico. Zoológico? Bem, você poderia chamar assim, eu acho. Vou me arrumar agora mesmo, me espera. Desliguei o telefone e me apressei para trocar de roupa. Não podia perder tempo. Me senti grata por essa oportunidade inesperada. Achei que ele pudesse estar com outra pessoa, mas parecia estar sozinho. Eu jamais conseguiria me imaginar indo ao zoológico sozinha. A força mental do Yuki é realmente de outro mundo. Um encontro no zoológico com o Yuki. Não pude evitar um sorriso. É estranho sair em um encontro depois de ser rejeitada, mas o fato de a nossa relação não ter ficado estranha é uma prova do coração incrivelmente grande do Yuki. Na época do ensino fundamental, uma garota soltou um pum sem querer, e o Yuki a consolou dizendo, tem um cheiro bom, não se preocupe com isso. O jeito dele de consolar era meio torto, mas virou uma história engraçada e tudo se resolveu em paz. Isso é divertido. Só de conversar, só de criar expectativas para o que vem a seguir já é divertido. Esse é o Yuki. Os sentimentos dentro de mim começavam a ganhar forma. Meus ideais. A versão de mim que quero me tornar. Quero que o Yuki ouça sobre isso primeiro, antes dos meus pais ou de qualquer outra pessoa. Não quero apenas correr atrás das costas do Yuki. Quero caminhar ao lado dele, mirando no meu próprio caminho. Está tudo bem. O Yuki nunca me renegaria. Essa era a minha confiança absoluta. Um futuro aberto. Não havia nenhuma nuvem nos meus olhos. Ponto de vista de Yukito.
Vai, número 4. Continua. Não perde para o número 8. Droga, por que você está ficando para trás? Yuki, seu idiota. O grito da Shiori foi abafado sob o céu sombrio e nublado, perdido no fervor da multidão. O que foi essa reação? Você parece um velho que acabou de perder uma grande aposta. Que parte disso aqui é um zoológico? Dá para ver os cavalos. E as emoções humanas dramáticas são iguaizinhas às de um zoológico. Isso é um hipódromo. Estávamos no hipódromo, sentados nas arquibancadas assistindo às corridas. Eu disse que vínhamos ver animais. Isso não é nem de longe o que eu esperava. Shiori parecia inexplicavelmente insatisfeita, fazendo-me suspirar de exasperação. Além disso, o que é essa roupa? Pense no código de vestimenta. Eu não sabia. Escute bem. No hipódromo, o correto é ter um lápis vermelho atrás da orelha e o panfleto de apostas na mão. Ninguém aqui perto está fazendo isso. Acho que é um sinal dos tempos modernos. Triste, na verdade. Tirei o lápis vermelho de trás da minha orelha. Deixando isso de lado, sua roupa é fofa e combina com você. Que tipo de mentalidade é preciso ter para fazer um elogio numa hora dessas? Shiori, esperando um passeio no zoológico, estava vestida de forma casual e confortável, adequada para interagir com animais ou participar de atividades que pudessem sujá-la. Uma escolha sensata. Ei, Yuki. Tudo bem estarmos aqui? Somos menores de idade. Não se preocupe. Desde que não compremos nenhum bilhete de aposta, não há problema. A taxa de entrada era de apenas 200 ienes, bem acessível. Era minha primeira vez em um hipódromo, mas a energia e os desejos que circulavam por aqui eram uma experiência nova. No entanto, jogos de azar continuarão estritamente proibidos para mim no futuro. Por que você decidiu vir ao hipódromo? Eu não sou o dono de cavalos, mas em breve um cavalo batizado em minha homenagem deve correr. É um cavalo branco muito fofo chamado Yukito e me ama. É mais ou menos como ter direitos de nomeação. Tem tanta coisa errada nisso. Expliquei os detalhes para Shiori. Embora não pudéssemos comprar bilhetes, eu ainda estava curioso sobre o destino de Yukito e Miyama. Talvez víssemos o nome dele nos panfletos de corrida ou nas transmissões no futuro. Isso era uma experiência de aprendizado, ver como é um hipódromo em primeira mão. Da próxima vez, vamos pedir para o Richio-san nos levar ao camarote dos proprietários. É uma área VIP com tratamento especial. Mas lá eles têm um código de vestimenta formal. Trajes formais eram recomendados por lá, e eu adoraria vivenciar isso pelo menos uma vez. Mas, Yukito e Miyama? Você não podia ter escolhido um nome melhor? Se fosse apenas o Yukito, eu torceria de todo o coração. Se ao menos fosse o Yukito Kamishiro. Eu preferiria mudar a parte do Yukito. Por que eles insistiam tanto em manter o Yukito? Relincho. Depois de assistir à corrida, nós nos levantamos. O local tinha uma variedade de barracas de comida e lojas vendendo biscoitos, camisetas, bichos de pelúcia e muito mais, para minha surpresa. Achei que haveria mais homens, mas a atmosfera é diferente. Eu esperava um lugar mais barulhento, cheio de velhos gritando, mas é surpreendentemente limpo. Eu havia imaginado um ambiente caótico, com viciados em apostas saindo no soco depois de perder as economias de uma vida inteira, mas estava longe disso. Parecia mais a área de lojas de presentes de um zoológico, cheia de animação, e Shiori parecia estar se divertindo. Decidi comprar algumas lembrancinhas para minha família. Enquanto nos divertíamos, notei um homem sendo carregado, provavelmente devido a um problema de saúde. Apesar do tempo nublado, ainda estava abafado. Sentar-se ao ar livre para assistir a uma única corrida é tranquilo, mas acompanhar várias pode desgastar qualquer um. Você está bem? Tem certeza de que não está tendo uma insolação? Sim. Estou ótima. Ela sorriu radiantemente, mas eu não era ingênuo a ponto de confiar apenas no sorriso dela. Só por precaução. Aqui, use isto.
Tirei uma fita adesiva térmica de resfriamento da minha bolsa e colei na testa da Shiori. Também coloquei uma em mim. Haha, que engraçado. Mas agora estamos combinando. Praticidade acima das aparências. Eu não queria que ela fizesse nenhuma imprudência, como usar salto alto em um dia de neve escorregadio. Mesmo que não tivéssemos botas de neve, precisávamos gerenciar os riscos no mínimo. É tarde demais depois que um grande acidente ou lesão acontece. Melhor prevenir do que remediar. Cuidem-se todos, ok? Yuki, você está sempre tão bem preparado. Minha sorte é notoriamente péssima. Um kit de primeiros socorros é obrigatório. Com base em experiências passadas, aprendi a andar preparado. De repente, um olhar determinado surgiu no rosto da Shiori, como se ela tivesse tomado uma decisão importante sobre algo. Ei, Yuki, tem uma coisa que eu quero te contar. Shiori inclinou-se para a frente, quase pulando nos meus braços. Ela estava tão perto que o rosto dela preenchia todo o meu campo de visão. Perto demais. O rosto do Yuki está bem aqui. Eu posso te beijar? Acalme-se. Embora Shiori estivesse desorientada, foi bom ela ter perguntado. Há pessoas demais neste mundo que não são tão atenciosas. Ela continuou perto, sussurrando enquanto ainda se agarrava a mim. Só mais um pouco. Preciso de um pouco mais de coragem. Tudo o que pude fazer em resposta foi acenar com a cabeça. Desculpe por fazer você ficar acordada até tão tarde. Onde estamos? O sol já havia se posto e a noite começava a cair. Shiori tinha me dito que queria me levar a um lugar e me guiou até a passarela de pedestres onde eu havia me machucado no passado para protegê-la. Eu já havia caminhado por este trajeto muitas vezes desde o acidente, mas nunca com a Shiori. Não que eu estivesse evitando, apenas aconteceu de ser assim. Olhando para a estrada lá embaixo, vi os carros passando. O som constante dos motores era estranhamente reconfortante, e escutei com atenção. Observar o fluxo do tráfego abaixo me enchia de uma sensação estranha. Eram pessoas completamente alheias a mim, cada uma com suas próprias vidas, e nossos caminhos poderiam se cruzar algum dia. Assim como também poderiam se separar. Hoje foi divertido. Obrigada por ouvir o meu pedido, mesmo eu tendo entrado em contato do nada. Pensando bem, você disse que havia algo sobre o qual queria conversar. Sim. Mas como algo que eu quero que você escute. Shiori olhou para baixo também, e eu não sabia o que ela estava enxergando nos olhos de sua mente. A cidade à noite estava brilhante e ainda fervilhando de atividade. A expressão dela, visível de tempos em tempos, me tranquilizava. Seu rabo de cavalo estava quieto, e ela não parecia ansiosa como antes. Há alguns meses, ela não conseguiria encarar este lugar, o local do acidente, com uma feição tão serena. A brisa está gostosa. Mal posso esperar pelo outono. Eu havia aproveitado o verão ao máximo. Fui à praia com meus colegas de classe, viajei com a minha família, tive uma aventura de verão constrangedora na piscina, cacei insetos nas montanhas, joguei videogame nos dias de chuva, costurei roupas e até vi minhas redes sociais entrarem em chamas. Dizer que vivenciei tudo o que o verão tinha a oferecer não seria um exagero. Até agora, se eu for para casa, a Nei-san, que recentemente descobriu as praias de nudismo no exterior, diria, vê um lar de nudismo, e minha mãe economizaria eletricidade usando o biquíni pela casa. A cabeça delas ficou travada no modo verão. Apresse-se e chegue logo, outono. Essas são memórias que seria melhor esquecer, mas a Shiori fazia parte delas também. Nas minhas lembranças, ela sempre esteve lá. Entendo. Você finalmente superou isso. Haha. Yuki, você realmente é perceptivo. Ela deu um sorriso amarelo, o que era a maior prova de seu progresso. A Shiori que repetidamente pedia desculpas com os olhos cheios de lágrimas quando nos reencontramos no ensino médio não estava mais ali. Eu sei que sou repetitivo, mas você não precisa pedir desculpas. Não vou. Por que você não quer que eu peça?
Não importava quantas vezes eu dissesse que aquilo não me incomodava, ela não entendia. Ela havia se arrependido, lamentado e chorado profundamente. Eu não tinha como saber quantas lágrimas ela derramou ou o quanto se desesperou. Mas uma coisa eu podia dizer com certeza: eu não queria que ela fizesse isso. Eu havia agido de acordo com o meu próprio julgamento e assumi total responsabilidade pelas consequências. Era um fardo meu para carregar. O time de basquete feminino é realmente muito divertido. As veteranas são gentis e cada dia é realizador. Valeu a pena vender você para capitão por um preço alto. Eu fui traficada? Shiori pareceu chocada, mas ela era muito requisitada. Muitos outros clubes esportivos a queriam também. Ela era um talento popular. Shiori torceu meu braço para trás, mas fui eu quem torceu a vida dela no passado. Não havia necessidade de dizer qual ato era mais pecaminoso. Finalmente, Shiori parecia ter percebido isso. O lugar da Shiori não é ao meu lado. Yuki, você é superprotetor demais. Shiori virou-se para me encarar, tateando em busca de palavras, encontrando seu caminho através delas. Ela acariciou gentilmente o relógio de pulso que eu havia feito para ela. Provavelmente é um complexo de inferioridade. Só estou caminhando pelo trajeto que você pavimentou para mim. Até no time de basquete feminino, você garantiu que eu fosse aceita. Eu não conseguiria ganhar dinheiro sem você. Estive dependendo de você, me afogando na sua gentileza, se você acabou me rejeitando. Isso não é verdade. Não se trata de ser superprotetor. Eu só estava tentando devolver o que havia tirado da Shiori. O tempo desperdiçado, a juventude divertida que ela deveria ter tido. Shiori merece um caminho para a felicidade. Não me trate como uma criança, Yuki. Shiori moveu-se rapidamente para trás de mim e apoiou a cabeça nas minhas costas. Uma recusa firme. Foi a primeira expressão clara de rejeição que senti vinda da Shiori. Suas costas são grandes. São legais, fortes e me protegeram. Eu sei disso porque passei muito tempo correndo atrás delas. Eu queria alcançar, ficar ao seu lado algum dia. Mas você continua avançando. Eu não consigo te alcançar. Os dedos delicados da Shiori seguraram minha camiseta com força. A voz dela estava tremendo. Mesmo assim, eu sabia sem precisar olhar, Shiori não estava chorando agora. Mas sabe, isso é natural. Havia um bom motivo para eu não conseguir te alcançar. Você esteve me ensinando isso desde o começo, mas eu peguei um longo desvio. Sou mesmo uma boba, não sou? Não há necessidade de me alcançar. Como já disse muitas vezes, você deve cantar a música da sua própria vida. Não estou tentando entrar em um debate agora. Certo, não havia necessidade de alcançar. Da sua perspectiva, eu era apenas uma criança que não conseguia fazer nada, que não conseguia sequer decidir as coisas por si mesma. Mas quer saber? Eu o encontrei. De repente, Shiori se afastou. Ela deu alguns passos para trás e olhou para cima com determinação. Encontrou o quê? Perguntei, sem entender. Era estranho não compreender o que estava acontecendo com a Shiori, que normalmente é tão direta. Seus olhos grandes, cheios de lágrimas, transbordavam convicção, brilhando com uma luz forte. O que eu quero fazer, o que devo visar? O caminho que devo seguir, o meu caminho. Shiori estava falando sobre o futuro dela, um futuro que não me incluía, um futuro independente de mim. O que eu deveria ter dito não era o me desculpe. Era obrigada ao ponto. Não um pedido de desculpas, mas gratidão. Esse era, sem dúvida, o amadurecimento da Shiori. De criança para adulta. Em seu mundinho, Shiori esteve obcecada por mim. Agora, ela abria suas asas, pronta para voar. Shiori estendeu a mão para a lua. Ela jamais conseguiria alcançá-la. O que ela buscava era a liberdade. Este é o nosso ritual de despedida. Neste mundo, muitas pessoas vivem suas vidas. Não há necessidade de ela ficar presa a mim.
Em algum lugar por aí existe alguém que vai valorizar, amar e fazer a Shiori feliz. É um papel pesado demais para mim agora. Não tenho a determinação necessária para isso. Então. Escuta, Yuki. Ela parecia outra pessoa. Uma Shiori Kamishiro adulta que eu não conhecia. Shiori sempre foi forte fisicamente. Agora, sua força mental se juntava a isso. Uma garota, não, uma mulher, com um charme diferente da Shiori que eu conhecia, forte e resoluta. Eu quero me tornar enfermeira no futuro. Uma enfermeira. Franzi a testa diante da palavra inesperada. Shiori, isso é. Não. Não é isso. Este é o meu sonho. Não quero que você entenda errado. Tentando dissipar minhas dúvidas, Shiori continuou a falar apressadamente. No outro dia, uma senpai se machucou durante o treino. Os primeiros socorros que você me ensinou quando eu era gerente do time foram úteis. A senpai me agradeceu, e fiquei tão feliz por poder ser útil para alguém, mesmo sendo alguém como eu. Quando você se machucou, eu não consegui fazer nada além de entrar em pânico. Seus pensamentos fluíam com facilidade, como uma apresentação ensaiada. Será que ela havia praticado isso muitas vezes, justamente para este momento? Foi quando percebi. Quero me tornar alguém que consegue apoiar os outros. A expressão da Shiori estava límpida, como se tivesse sido libertada, e isso desarmou minhas defesas. Essa é uma promessa preciosa que encontrei para mim mesma. Claro, não é como se você não tivesse tido nenhuma influência sobre mim. Mas não estou me apegando a isso. Quero exercer uma profissão onde possa apoiar e encorajar pessoas que estão passando por dificuldades, que estão pedindo ajuda. Senti isso de verdade, do fundo do meu coração. Essa é uma decisão que tomei por minha própria vontade. Não é por mais ninguém, é por mim mesma. Colocando a mão no peito, ela falou calmamente. A determinação inabalável da Shiori estava ali. Fiquei surpreso. Desde quando eu tinha me tornado tão arrogante? Nunca houve espaço para eu interferir nas decisões da Shiori. Em algum momento, devo ter começado a olhá-la de cima para baixo. Subestimando-a, apesar de ela ser uma mulher tão forte. Se você se tornar enfermeira, os pacientes vão ficar encantados. Sério? Ela sorriu timidamente. A presença de uma Shiori inocente e radiante com certeza animaria os pacientes. Só de estar ali, ela conseguiria alegrar o dia de alguém. Ela tinha esse talento natural. Aia! Soltei um pequeno suspiro. Eu era mesmo um idiota. Não entendia nada sobre a Shiori. Nem sobre a mamãe, a Nei-san ou a Inagi. Talvez eu não entendesse de verdade ninguém. Eu era apenas arrogante, pensando que sabia de tudo. Senti um peso ser tirado dos meus ombros. Talvez eu estivesse levando as coisas a sério demais até agora. Como a Seka-san disse, no fim das contas, eu não confiava em ninguém. Eu não conseguia confiar nem em mim mesmo. Mas, mesmo que eu não fizesse nada, as pessoas seguiriam em frente. Elas caminhariam firmes em direção ao seu próprio futuro com as próprias pernas. Não havia necessidade de eu intervir. Tamanha arrogância não passaria de uma profanação da dignidade delas. A decisão da Shiori era sagrada e inviolável. Eu tenho que estudar bastante. Shiori disse com determinação. O entusiasmo dela era evidente. Você encontrou algo pelo qual é realmente apaixonada. Sim. É tudo graças a você, Yuki. Essa frase nunca vai colar. Quem é que está espalhando isso, afinal? Shiori estava a caminho de se tornar alguém. Talvez ela não precisasse mais de mim. Tornar-se enfermeira é uma profissão especializada. Para mirar nisso, ela precisaria ir para uma faculdade, um curso técnico superior ou uma escola profissionalizante com programa de enfermagem. O caminho estava claro. Uma vez decidido, não havia espaço para dúvidas. Era deslumbrante. Shiori estava olhando para o horizonte, muito mais longe do que eu conseguia enxergar no futuro. Lembrei-me da fábula de Esopo, a tartaruga e a lebre.
Shiori disse que não conseguia me alcançar. Mas isso não é verdade. Shiori já me superou há muito tempo e continua avançando. Quem não consegue alcançar, quem continua encarando as costas dela, sou eu. Só posso torcer para que a felicidade espere por Shiori do outro lado desse caminho que ela escolheu. Acabei de ter uma excelente ideia. Cucucu. O que foi, Yuki? Essa risada é meio bizarra. Só resta uma coisa que eu posso fazer. Eu entendo. Ela não precisa mais da minha ajuda. Este é o meu presente de despedida. Se a Shiori quer se tornar uma enfermeira, eu posso pelo menos dar um empurrãozinho em direção a esse ideal. Este é o último apoio que posso oferecer a ela. Eu te aviso quando for oficial. Tá bom. Ela parecia um pouco ansiosa, mas isso será uma experiência inestimável para a Shiori. A Inaji está se tornando escritora, e a Shiori está mirando em ser enfermeira. Parando para pensar, a mamãe também está se preparando para abrir o próprio negócio. Não sei quanto a minha irmã, mas com a beleza e o talento dela, ela pode fazer qualquer coisa. Beleza é poder. Todas estão buscando a própria glória, seguindo em frente em seus próprios caminhos. Senti orgulho. E, ao mesmo tempo, inveja. Porque eu não tenho nada. Um dia, todas vão deixar o meu lado, onde estou travado no mesmo lugar para sempre. Não me sinto triste com isso. Pelo contrário, é o que eu espero. A felicidade que elas buscam está logo à frente delas. Eu deixei de estender a mão há muito tempo, então não posso alcançá-la. Shiori. A lua surge por entre as nuvens. Mas Shiori enxerga um futuro brilhante à sua frente. Nós nunca vamos nos cruzar, somos opostos. Parabéns. Sim. Shiori brilha com um sorriso radiante. Eu só desejava torcer por ela, se nada mais restasse. Ponto de vista de Shiori. Está tudo bem assim, Yuki? Não espero uma resposta. Mas sinto como se estivesse sendo empurrada para a frente. Será que eu estava mesmo sorrindo? Depois de tomar banho, murmuro enquanto me olho no espelho. Este é o momento mais tenso da minha vida. Revelei a minha promessa para o futuro pela primeira vez. Declarei que quero me tornar enfermeira. Dizendo isso em voz alta, percebo novamente o peso da responsabilidade que minhas palavras carregam. É difícil acreditar no quão desafiador é conquistar alguma coisa. Quando Yuki dizia que ia ajudar alguém, ele sempre batalhava contra uma pressão dessas. Quando é sobre você mesma, dá para lidar de algum jeito. Mas quando envolve os outros, a responsabilidade é incomparável. As expectativas e as decepções se tornam tão imensas que ficam quase insuportáveis. Não consigo nem imaginar quanta determinação é necessária para fazer uma promessa dessas. O relógio de pulso que o Yuki me deu, o perfume que o Yuki me deu e tantas outras coisas que recebi dele. Olhando para trás, o meu mundo transborda de coisas dadas pelo Yuki. Tanto objetos quanto sentimentos. Recebi tanta felicidade. Fui tão mimada. Pensando bem, estive correndo atrás das costas do Yuki desde então. Até a escolha do meu colégio foi influenciada por ele. Estive dependente do Yuki, me arrependendo do passado e querendo expiar meus erros. Sendo rejeitada, finalmente sinto que consigo ver as coisas de forma objetiva. Em mangás e romances de romance, relacionamentos de codependência podem até estar na moda. Mas o Yuki nunca iria querer isso. Ele sempre agiu para fazer as pessoas próximas a ele felizes, então ele jamais faria uma escolha dessas. Tenho certeza disso. Uma confissão minha dizendo que eu não conseguiria ser feliz não alcançaria o Yuki. Agora é a minha vez de devolver a felicidade ao Yuki. Por isso, não posso mais depender dele. Preciso trilhar o meu próprio caminho, buscar a minha própria felicidade e me tornar independente para que o Yuki possa ficar tranquilo. Se eu continuar fraca e dependente do Yuki, não poderei fazê-lo feliz. Eu vou me tornar mais forte. Respiro fundo e reúno a minha determinação. Esta é a cerimônia de início. Para construir uma relação de igualdade.
Quero me tornar uma adulta maravilhosa e vir ao encontro dele. Fui rejeitada porque era dependente do Yuki. Terminou porque o Yuki fez terminar. E tudo bem. Se não fosse assim, eu não conseguiria o que desejo. É risível pensar no ditado de que a base do farol é sempre escura. É exatamente isso. Eu não conseguia enxergar nada. Mesmo com a minha vida transbordando de felicidade. Prendo meu cabelo em um rabo de cavalo com a ajuda do secador. O espelho reflete a eu de sempre. Mas é diferente. Prazer em te conhecer, nova eu. Dou tapinhas nas minhas bochechas e abro um sorriso. É um sorriso meu que eu nunca tinha visto antes. Você por acaso confunde o hospital com a casa de um amigo? Oh, doutora Heisei. Há quanto tempo? Que cumprimento mais inadequado para este ambiente. A doutora Nadesico Heisei, com suas pernas esguias cruzadas e um suspiro escapando enquanto pressiona a testa, é o próprio epítome da elegância. Ela é a minha médica de cabeceira desde a infância, sempre cuidando de mim toda vez que eu acabava internado devido a alguma presepada. Desde a minha terceira internação, ela me dá uma bronca toda vez que nos encontramos, mas a aparência dela continua inalterada. Se mudou algo, foi a beleza dela que se refinou ainda mais. Isso por acaso é uma clínica de estética? Você quer mesmo criar rugas na minha pele? Festejando por me encontrar em um hospital, eu não sou concubina de homem rico. Você é um daqueles idosos que vem ao hospital só para bater papo? Eu só tenho 16 anos. Isso é uma forma de ostentar sua juventude para cima de mim? Quer contribuir com a doação de sangue? Se o meu sangue for transfundido, a sorte do receptor vai cair para o nível mais baixo possível. Ha ha ha. Esse senso de humor inigualável não é hereditário, então, por favor, faça com que ele termine na sua geração. A doutora Heisei é sempre tão inteligente e divertida. Ela realmente é uma adulta admirável. A propósito, a Kurogane-san trabalha como enfermeira neste hospital. Nossa relação também é antiga. Quando fui internado pela primeira vez, ela ainda era uma enfermeira novata. Lembro-me de como ela se esforçava para cumprir seus deveres, apesar de me dar todo tipo de instrução. Agora, a Kurogane-san parece ter progredido com sucesso na carreira. É bem emocionante testemunhar o crescimento dela. Falando em doação de sangue, lembro-me de que os vampiros supostamente mantêm a juventude bebendo sangue. Será possível que a beleza perpétua da doutora Heisei seja? A escuridão da doutora Heisei é profunda. Sério, achar que você pode elogiar uma mulher de forma descompromissada e ser perdoado é um péssimo hábito seu. Então, eu deveria elogiá-la com mais cautela? Sim, precisamente. Então, por favor, tente me elogiar detalhadamente sobre o que há de belo em mim. Examino a doutora Heisei atentamente. Como fui criticado por ser informal demais, foco todos os meus neurônios em elogiá-la como se estivesse fazendo uma tomografia computadorizada para enxergar através de sua beleza interior. A doutora Heisei é uma beleza deslumbrante. Como o nome dela sugere, ela encarna a essência de uma dama tradicional japonesa. Por outro lado, ela deve estar acostumada a receber elogios por seus atributos óbvios. Em outras palavras, o que preciso entregar é um elogio raro. Elogios raros. Seus joelhos impecáveis, semelhantes a pérolas, brilham em um branco puro que lembra as pérolas brancas como a neve da mais alta qualidade. O charme é tão encantador e demoníaco que me dá vontade de babar e me esfregar neles. Isso é meio bizarro. O que eu deveria fazer então? A doutora Heisei parece completamente enojada. Minha tentativa de elogio inovador falhou. Ela cobre os joelhos com as mãos e diz: vou colocar meias calças, como forma de protesto. É difícil quando nem o elogio informal nem o detalhado parecem funcionar. A propósito, falando em itens para elogiar, notei que a doutora Heisei não está usando aquele acessório. É um item bem estiloso. O que aconteceu com aquele acessório de ouro? Ah, o estetoscópio de ouro? Me empolguei com a novidade e comprei por impulso, mas é de mau gosto. Já faz bastante tempo, então ele fica em casa agora.
Lembro-me perfeitamente de como ele brilhava no pescoço dela durante o nosso primeiro encontro. Você ainda tem ele. Pelo visto, o preço do ouro dobrou nos últimos 10 anos. Os preços do ouro continuam subindo anualmente. Embora tenham dobrado em 10 anos, em comparação com 20 anos atrás, é um aumento de 7 vezes. Dependendo das condições, vender um colar de ouro comprado há muito tempo pode render um preço bem alto devido à inflação. Você acha que dá para vender? Está sujo com a minha cera de ouvido. Isso agrega um valor excepcional, não acha? Isso continua sendo bem bizarro. A doutora Reisei começa a limpar os ouvidos. Ela até limpou os meus. Obrigado. A propósito, você não está aqui por causa de uma lesão hoje, certo? Eu estava planejando quebrar um osso, mas recentemente minha sorte melhorou, então fui poupado. Quando fui empurrado pela Tsubaki-san, honestamente pensei, lá vamos nós de novo. Você sente a necessidade de quebrar ossos regularmente? É um serviço de assinatura. Por favor, pare de usar ossos como pagamento. Bom pays, pagamento em osso. Sinto que meu corpo inteiro poderia acabar com fraturas expostas. A doutora Reisei cruza as pernas e toma um gole de café. Que chique! Então, você veio aqui para um check-up de saúde? Alunos do ensino médio costumam fazer exames médicos na escola, mas se você quiser um exame mais detalhado, tudo bem também. Afinal, você é conhecido por suas grandes lesões. Não seria surpresa se você tivesse uma reputação de doente também. Ah, o café está uma delícia. Como você consegue tomar uma bebida tão luxuosa na frente de alguém que só tomou água desde as primeiras horas da manhã? E eu também vou comer um manju. Sua beldade cruel. Este é o auge da crueldade. O prazer é todo meu. Aperto os punhos em frustração. Estou com tanta fome. Quero comer algo doce. Na verdade, o velho também vai fazer um check-up médico. Pelo visto, o fígado dele já vinha reclamando de problemas há um tempo, mas a situação estressante fez com que ele não conseguisse pensar nisso. Decidimos aproveitar esta oportunidade para fazer exames no corpo. Vou fazer um plano de 2 dias e uma noite para acompanhar o velho. Existem outros motivos, mas isso não vem ao caso. Ao contrário de mim, que sou jovem e saudável, o velho parece estar em péssimo estado. A pele dele está sempre pálida. Mesmo que os sintomas não sejam aparentes, não seria surpresa se houvesse outras áreas problemáticas. Finalmente, ele resolveu seus problemas com a Tsubaki-san e a Kikyo-chan e se reaproximou de seus pais distanciados. Se algo acontecer agora, a família vai ficar de coração partido. Talvez este seja o nosso último encontro neste hospital. Doutora Reisei. A doutora Reisei de repente se despede com uma expressão melancólica. Por quê? Mas você é a minha médica principal. Ah, na verdade eu preferiria não continuar. A doutora Reisei pisca surpresa. Que crueldade! Você sabe que pessoas normais não vêm ao hospital 3 vezes por ano com lesões graves? Esse é o meu recorde. V a nota do tradutor, V igual o sinal de V que você faz com os dedos. Há muito tempo, levei broncas severas de várias enfermeiras. Por favor, faça o seu melhor para não quebrar esse recorde. Foi um erro da juventude. Agora, eu devo conseguir lidar com as coisas um pouco melhor. Mas por quê? Você está pensando em mudar de emprego? Não deveria haver uma necessidade específica para isso, mas a doutora Reisei abaixa o tom de voz e compartilha seus planos. Na verdade, estou pensando em abrir o meu próprio consultório em breve. Pode demorar alguns anos, mas aí eu serei a diretora da clínica. Terei poder e poderei agir com arrogância com os meus subordinados. A doutora Reisei se encosta na cadeira com uma expressão presunçosa. Bem impressionante. Abrir o próprio consultório? Fico surpreso com essa resposta inesperada. Todo mundo ao meu redor parece estar passando por uma onda de independência. A parte difícil é encontrar um local. De certa forma, o sucesso é determinado pela localização. Espere.
As peças estão se encaixando rapidamente. Só de pensar. E se o primeiro andar de um prédio de apartamentos fosse uma clínica? Isso traria uma imensa sensação de segurança. Ao contrário de lojas de conveniência, que podem ter movimentação barulhenta à tarde da noite, uma clínica não traria esse tipo de preocupação. Claro, considerando que é a mansão das heroínas, a doutora Heisei ganharia um desconto de heroína. Se o escritório da minha mãe for no segundo andar e a clínica no primeiro, preciso consultar o Richio-san imediatamente. Talvez eu possa te ajudar a encontrar um local. Você é proprietário de terras? Vamos nos casar agora mesmo. Não é bem assim. Então é divórcio. É tão absurdo que chega a ser revigorante. Sem finalizar os detalhes, é só um castelo de areia. Não é bom alimentar falsas esperanças, mas não posso deixar a conversa avançar sozinha. A doutora Heisei deve ter suas próprias esperanças e planos. Decido explicar meu plano para ela. Yukito-kun, estou te dando estas meias calças. Recebo um par de meias calças recém-tiradas. Doutora Heisei? Será que você gosta da minha cera de ouvido? O que é essa mudança repentina, doutora Heisei? A doutora Heisei, geralmente calma e composta, está dizendo algo ultrajante. Não seja tímido. Estes são os seus patelas favoritos. Sinta-se à vontade para tocá-los. Enquanto fico perplexo com esse surto repentino, noto que os olhos dela se transformaram em cifrões de dinheiro. Você ficou cega pelo dinheiro? Será que aquilo não era só uma expressão de mangá? Nunca pensei que veria os olhos de alguém realmente se transformarem em cifrões. Eu ainda vou precisar discutir isso com você. Eu vou cuidar de você de agora em diante. Nada bom, estou perdendo o foco. A clareza repentina dos objetivos futuros parece estar desestabilizando até a doutora Heisei. Mas a doutora Heisei realmente cuidou de mim desde que eu era pequeno. Junto com a Kurogane-san, meu respeito por profissionais da saúde é imenso. Sempre quis demonstrar minha gratidão algum dia. Esta é uma oportunidade única na vida. Cabe a mim agarrá-la. Fui salvo por elas inúmeras vezes. Sempre que eu me machucava, elas continuavam a oferecer o melhor tratamento possível. Não apenas tratavam minhas lesões, mas também me diziam repetidamente para me cuidar melhor, me encarando com seriedade todas as vezes. Levei broncas e reprimendas. Mesmo assim, era caloroso e afetuoso. É por isso que quero respeitar o caminho que a Shiori escolheu e dar o meu apoio. Bem, a Kurogane sem dúvida vai cuidar bem das coisas de novo, mas, por enquanto, estou aliviada que tudo pareça bem. Yukito-kun, você cresceu. A doutora Heisei afaga gentilmente a minha cabeça, exatamente como fazia quando eu era pequeno, para me tranquilizar. Durante minhas internações hospitalares, nunca me senti sozinho. Sempre havia alguém ali. Alguém me apoiando. Como dizem, a falta de notícias é uma boa notícia, não vir ao hospital é um sinal de boa saúde. Mas é porque existe gentileza aqui, e um lugar onde se pode ser salvo, que as pessoas conseguem viver com tranquilidade. A medicina é uma arte de compaixão, como dizem. Naturalmente, curvo a cabeça em gratidão pelo abundante amor e cuidado que recebi. Com profunda apreciação. Obrigado por tudo, doutora Heisei. Sim. Yukito, eu te causei muitos problemas. Com meus pais, minha esposa e minha filha. Isso é uma desculpa esfarrapada completa. A voz vinda do outro lado da cortina tinha um toque de clareza revigorante misturada nela. Em um quarto de hospital para 2 pessoas, durante a internação de uma noite e 2 dias para o check-up de saúde, respondi em um tom exasperado ao velho que havia quebrado o silêncio. Bate a uma coisa que eu não entendo. Foi por causa de uma compensação pessoal? Parece uma piada de mau gosto, mas por que você teve tanto trabalho? Existe um motivo por trás disso? Eu achava importante manter minha irmãzinha longe da Tsubaki-san, mas esse não era o único motivo. Sem saber direito como explicar, e já que não havia necessidade de esconder, respondi honestamente. Ouvi dizer que os filhos crescem olhando para as costas dos pais.
Bem, isso é verdade. É uma noção amplamente aceita. A voz do velho abaixa com desconfiança. Eu cresci olhando para as costas da minha mãe. Sempre apenas olhando para as costas dela. Nunca vi as costas do meu pai, então eu queria entender como é um pai. Não conheço meu pai. É por isso que eu queria morar com ele, mesmo que por apenas alguns dias. Passei por um trabalho desnecessário só para satisfazer esse desejo egoísta. Me desculpe. O velho estava chorando. A voz dele tremeu ao pronunciar o pedido de desculpas. Pode ser que incluísse desculpas tanto por problemas passados quanto atuais. Mas ainda restam sentimentos de insatisfação. Ouvi dizer que os pais são bons em jogar beisebol no quintal, estou decepcionado. Não tem como você rebater uma bola rápida daquelas. E pare com as bolas de curva. Isso é algum tipo de assédio? Sério, você é um baita canalha, velho. Você definitivamente herdou o sangue da Olga. Ainda bem que eu não sou o velho. Então é assim que se parece a rebeldia de um filho. Enquanto tínhamos essa discussão trivial, a porta se abriu e a Kurogane-san e a Shiori apareceram. Yuki, você está bem? Não estou no hospital por causa de nenhuma lesão. Sim, claro. Yukito-kun, por que você não tem vindo ao hospital ultimamente? Ficou entediado de mim ou algo assim? Isso aqui não é um Maid Café temático. Assim que nos encontramos, a Kurogane-san me abraçou, como se pensasse que eu ainda estava no jardim de infância. Quando nos conhecemos, ela era uma novata, mas agora exala a aura de uma profissional experiente. Existem pacientes problemáticos demais, ou sem o seu consolo, eu poderia simplesmente murchar. A Kurogane-san, que sempre me acompanhou durante a minha reabilitação quando tive lesões graves, cresceu tanto. Vi o crescimento dela de perto. No passado, ela teve que lidar com ex-pacientes que viraram perseguidores, e a enfermagem é realmente uma profissão desafiadora. Tenho profundo respeito por ela. Vou garantir que cuidem bem da Kamishiro-san, então não se preocupe. Com a Kurogane-san, fico tranquilo. E Shiori, essa roupa realmente combina com você. Shiori está com o uniforme de enfermeira. Houve uma campanha de recrutamento para experiência profissional, então eu pedi e foi facilmente aprovado. Apoiar a Shiori na busca pelo sonho dela deve ser permitido. Você acha? Não parece só que estou fantasiada? De jeito nenhum. As enfermeiras que aparecem na minha casa geralmente são falsas ridiculamente sensuais. Batalhas frequentes de cuidados excessivos acontecem por lá. A Yuri-san usa algo assim? Não, é a mamãe. O que a Ouka está aprontando? O velho está estirado na cama. Deixe comigo a tarefa de ajudar o Yuki. Com um sorriso como um raio de sol que anima as pessoas, pensei que esse poderia ser o verdadeiro chamado da Shiori. Tem outro paciente aqui, sabiam? O velho fica emburrado. Ele é um homem derrotado. Enquanto eu o provocava, a porta se abriu novamente. Eram a Tsubaki-san e a Kikyo-chan. Ah! Que tal, Yukito? Eu tenho uma esposa amada e uma filha, uma família. Está com inveja? Hein? O velho, apesar da idade, estava todo animadinho. Yukito-kun, se precisar de alguma coisa, é só me avisar, tá bom? Achei que meu cunhado pudesse estar livre, então vim com a mamãe. O que é essa roupa? A Shiori está desclassificada. Esta é a versão falsa. Tsubaki-san e Kikyo-chan, ambas em uniformes de enfermeira extremamente sensuais. Com os jalecos cirúrgicos, os clubes, se tornando o padrão hoje em dia, fica claro que essas são fantasias falsas. Eu perdi. O velho ficou totalmente murcho. Enquanto recebi os cuidados atenciosos da Shiori, brinquei no quarto do hospital com a Tsubaki-san e a Kikyo-chan. Como resultado, eu não tive problemas, mas os níveis de enzimas hepáticas do velho foram detectados como anormais em um estágio inicial. Foi por pouco, mas pegamos antes que fosse tarde demais. Essa experiência reforçou a importância de exames de saúde regulares.
o dia está bonito de novo hoje, não é? Naquele sorriso saudável, não havia nenhum vestígio da luxúria habitual. Era bem cedo, mas já estava quente. Como a temperatura subiria ainda mais, o tempo adequado para exercícios era limitado durante este período de verão. Para mim, as opções geralmente são de manhã cedo ou à noite. Ocasionalmente, ao fim da tarde, mas, devido à estação, podem ocorrer chuvas pesadas e repentinas, por isso não é muito recomendado. Mantive um ritmo constante. O Palácio Imperial é famoso como um santuário para corredores, e pensei que seria legal tentar correr lá uma vez. Falei com a pessoa que corria ao meu lado. Foi por isso que você perguntou sobre o horário? Bem, é que eu também corro regularmente, então pensei em combinar o horário. Mesmo sendo uma rotina diária, é sempre bom ter alguém com quem conversar enquanto corre. Eu só estou me sentindo ansioso. Por que isso? O dia está claro e ensolarado hoje. A mensagem da minha nêmesis, Kedo-senpai, chegou ontem à noite. Aparentemente, ela tinha me visto correndo algumas vezes e me convidou para acompanhá-la. Não havia um motivo específico para recusar. Embora ele frequentemente viole o regulamento com seu comportamento, ele é o presidente do conselho estudantil da nossa escola. Essa escola já era. Mas, surpreendentemente, parece que sou o único que pensa assim. A opinião geral sobre Kedo-senpai é bastante alta. Pode até ser justificada, mas, para mim, ela parece uma pessoa perigosa. Um caso de eu não há mal em não tocar, mas mesmo se você não tocar, pode haver mal ou esse tipo de coisa. Depois de correr cerca de 5 quilômetros, mudei da corrida para a caminhada para recuperar o fôlego. Depois de me hidratar com uma bebida esportiva, caminhei mais um pouco até finalmente fazer uma pausa. Então, por quanto tempo a presidente costuma correr? Mais ou menos o mesmo. Está quente nesta época do ano, então mantenho o percurso curto para evitar exageros. Acabei sendo um incômodo. Se for esse o caso, eu lamento. A insolação é perigosa. Não é incômodo nenhum. Está na medida certa. A propósito, se você quiser, pode ir até a minha casa para se refrescar. Tenho roupas extras prontas, então não precisa se preocupar. Estou preocupado por outros motivos, então vou passar. Não, não, não. Não quero que você recuse. Se você não for, vou ficar chateada. Mesmo se você começar a choramingar assim, não vou correr com você de novo. Sério. Ela pareceu inesperadamente chocada. Valeu a pena tentar. Então, presidente, por que você me convidou de repente? Eu não tinha outras intenções. Só queria exibir meu abdômen. O que há com essa garota? Dizendo isso, ela exibiu o abdômen. O abdômen da presidente era perfeitamente esculpido. Ela era uma garota musculosa, com músculos lisos e brilhantes reluzindo de suor. Como está? Bonito, certo? Fique à vontade para admirar. Muitas garotas não entendem esse romance. É realmente solitário. Espere, então eu fui convidado aqui na verdade por esse motivo. Passa a mão, passa a mão, passa a mão. Você está tocando sem hesitação, que boa impressão. No entanto, deixando isso de lado, Yukito, você tem planos de se juntar ao conselho estudantil aproveitando a oportunidade? O conselho estudantil? Ainda sou do primeiro ano, e achei ter ouvido algo meio estranho. Aproveitando a oportunidade? Enquanto estava absorto admirando o abdômen, eu estava sendo recrutado para o conselho estudantil. Como a Yuri provavelmente se tornará a presidente do conselho estudantil no ano que vem, pode haver novos desafiantes, mas... De qualquer forma, diante da situação atual, é quase certo que você será arrastado para o conselho estudantil. É mesmo, passa a mão, passa a mão. Apesar de sua notória arrogância, Kedo-senpai já foi a presidente do conselho estudantil no ensino fundamental e solidificou sua posição no ensino médio também. Diante disso, é totalmente possível. Eu realmente espero que haja desafiantes fortes, mas só consigo pensar na God-senpai como uma competidora em potencial para a vaga do segundo ano.
Considerando o aumento de sua popularidade depois de ter sido uma pessoa solitária, se ela decidir se candidatar, poderá se tornar uma oponente formidável. Não seria bom ganhar alguma experiência agora? Não estou pedindo uma resposta imediata. Apenas pense a respeito. A Yumi ficaria feliz se você se juntasse também. O cargo seria o de meu secretário. Não existe esse cargo. 1. Isso é problemático. Se a Nei-san me ordenar a entrar no conselho estudantil no ano que vem, eu não poderei recusar. Embora claramente não seja a minha praia. Fu. Parece que você realmente gostou do meu abdômen. Bem, vamos para minha casa. Você pode tocá-lo o quanto quiser. Mas eu também sou uma garota, então estou preocupada com o suor. Vamos tomar um banho primeiro. Eu me empolguei porque a sensação era muito boa. Ela continuou me puxando, mas resistiu o melhor que pude. Como esperado, a força dela vinda dos treinos regulares era significativa. O equilíbrio de poder entre mim e Kedou-senpai era igual. Um confronto em plena luz do dia. De repente, a voz de Kedou-senpai ficou sombria, e uma sombra pareceu pairar sobre ela. Por que você não me pede nada? Não há nada que eu possa fazer por você? Você ainda está preocupada com isso? Eu já disse que está tudo bem. Um pedido de desculpas não é suficiente para consertar as coisas. Você deveria entender isso melhor do que ninguém. A voz dela estava cheia de tristeza. No entanto, suas palavras eram inegavelmente verdadeiras. Às vezes, um pedido de desculpas não conserta as coisas. O mundo está cheio de situações irreparáveis. É por isso que as pessoas ficam com medo. Mesmo se alguém pedir desculpas após tirar uma vida, a pessoa não pode ser trazida de volta. Se o principal autor de um bullying pedir desculpas, isso significa que o bullying está perdoado? Não é o caso. Os fatos não desaparecem. Feridas infligidas no coração nunca cicatrizam de verdade. Seja o pedido de desculpas sincero ou superficial, não importa quantas palavras vazias sejam ditas, elas não fazem diferença. É por isso que pecados que cruzam uma certa linha são traduzidos em formas de punição, como prisão ou multas. Poderia ser chamado de uma compulsão obsessiva. A autopunição de Kedou-senpai parecia próxima disso. Há uma coisa que quero saber. Você vai ajudar a Yumi de novo? Bem, a Mikumo-senpai não é mais uma estranha. Não posso ignorá-la. Mas se fosse outra pessoa na mesma situação, eu poderia abandoná-la. Eu não tenho o direito de te repreender por isso. Não cabe a você dizer isso, presidente. O que eu deveria fazer? Como posso? Parecia que Kedou-senpai estava entendendo algo errado. E senti que ela estava, de alguma forma, subestimando a Mikumo-senpai. Eu quase fui sequestrado uma vez. Eu nem sei o motivo. Foi realmente do nada. Naquela época, pensei, este mundo é irracionalmente injusto, cheio de inimigos e sempre absurdo. Portanto, lidar com isso cabe apenas a mim. Depender dos outros não mudará nada. É preciso agir por conta própria para sobreviver. Só o próprio indivíduo pode ter essa coragem. Sequestrado? Quando isso aconteceu? Há muito tempo. Há tanto tempo que talvez tenha sido melhor. Forcei um sorriso sem graça. Agora, eu nem sei qual era a resposta certa. É o mesmo com acidentes ou doenças. É o mesmo com circunstâncias e ambientes. Somos sempre confrontados com tais injustiças, questionando por que acontece conosco. Alguém pode vir ajudar. Mas antes de se apegar a essa ilusão, a própria pessoa deve agir para fazer uma mudança. Só quem está envolvido pode ter essa coragem. A Mikumo-senpai costuma pedir ajuda à presidente, certo? Então você deveria dar mais um passo por conta própria e pedir ajuda aos que estão ao seu redor desta vez. Você não deve esperar que alguém abstrato venha em seu auxílio sem fazer nada. É o que eu penso. O clima havia ficado sombrio. Para suavizar o ambiente, falei em tom alegre. Bem, estou voltando agora.
Presidente, por favor, tome cuidado com a luz do sol. Deixe-me tocar no seu abdômen de novo da próxima vez. Talvez por 2 horas. Até mais. Fique à vontade para tocar quando quiser. POV de Quedou. Enquanto eu observava sua figura se distanciar, lembranças vieram à tona. Exatamente como daquela vez, fui dominada pelo medo, tremendo como se a cena diante de mim pudesse desaparecer a qualquer momento. Não pode ser. Então o garoto daquela época. De novo. O chão pareceu desmoronar com um barulho alto, e tudo diante de mim ficou escuro. POV de Yukito. Em um determinado lugar em Tóquio, dentro de um estúdio de dança, caixas de papelão estão empilhadas, criando uma cena e tanto. O estúdio é espaçoso, com espelhos nas paredes para verificar os movimentos, e tem até uma sala de banho, tudo é bem equipado. Hoje, estou aqui para uma sessão de ensaio de passarela que a Triste Sam me pediu. As caixas de papelão contêm figurinos de eventos passados que pegamos emprestados para esse propósito. Triste Sam e sua equipe ainda estão trabalhando nos figurinos para o próximo desfile, mas a expectativa é que fiquem prontos até o evento, já que ainda há bastante tempo até novembro. Apesar de ser visualmente impressionante, parece que Triste Sam não se sente muito confortável em se destacar e não teve muita experiência em estar sob os holofotes. Ela já foi sondada por olheiros várias vezes enquanto caminhava pela cidade, mas sempre recusava e ia embora rapidamente, disse ela com um sorriso sem graça. O fato de ter aceitado o convite para desfilar em um desfile de moda organizado por estudantes deveu-se em parte ao convite de suas amigas, mas também a uma mudança em sua própria mentalidade. Ela decidiu que assumir novos desafios poderia trazer algo benéfico para o seu futuro. Tenho certeza de que Triste Sam se tornará muito popular como modelo. No entanto, parece que Triste Sam agora encontra prazer no trabalho de bastidores, como a criação de figurinos, e está descobrindo suas próprias aptidões. Embora ela seja uma pessoa tão glamourosa, nem sempre a paixão e a aptidão se alinham perfeitamente. É como um lançador de martelo que consegue arremessar a 130 km por hora, 80,78 milhas por hora, durante o arremesso cerimonial. Seus cílios são tão longos, e sua pele é realmente linda. Não, pare com isso, é embaraçoso. Mas obrigada. Estou feliz. Eu estava fazendo a maquiagem da God Sensei. A maquiagem das outras participantes já estava pronta, e elas tinham ido para os provadores. As vozes vindas dos provadores eram alegres e pareciam bem animadas. Você é bem habilidoso. Esta é a minha primeira vez sendo maquiada assim por outra pessoa. É mesmo? Você tem uma boa base, então não há muito que eu precise fazer. Consigo ver por que você tem tantas conhecidas mulheres. Você deve ser popular. Não se trata apenas de habilidades como esta, a maneira como você interage demonstra respeito pelos outros. Bem, todas aqui são bonitas. Não foi isso que eu quis dizer. Sua lerdeza é o seu único defeito. Não tenho certeza de por que ela acha que sou popular, não tenho perfil para virar a alma da festa. A propósito, por que fui convidada? É um pouco embaraçoso estar entre estudantes. Desculpe pelo convite repentino. Tudo bem, já que eu tinha tempo livre. Você é o único que me convida para coisas tão interessantes. Em um desfile de moda, a maneira como a pessoa se apresenta é crucial. Mesmo as roupas mais estilosas não parecerão atraentes se a pessoa que as veste for comum. God Sensei, com sua carreira em uma profissão onde a aparência importa e sua postura graciosa, é o modelo ideal de uma mulher elegante, e foi por isso que entrei em contato com ela. Um desfile de moda é um grande palco, não é? A Triste Sam é nova nisso, e eu também não tive esse tipo de experiência, então pensei que poderia usar a experiência de alguém habituada a grandes palcos como a God Sensei. O tribunal não é um grande palco. Achei que pudesse ser parecido. É completamente diferente. Para alguém acostumada a palcos grandiosos como a God Sensei, um desfile de moda organizado por estudantes deveria ser moleza. Para um observador externo, o senso de moda da God Sensei é excepcional e,
Como a deusa do tribunal, sua beleza é avassaladora, tornando-a uma escolha impecável. As caixas que eu trouxe, aqui estão. Yuri-san, que tinha acabado de sair do provador, pegou os figurinos pretendidos nas caixas. Eu também trouxe alguns figurinos. Fiquem ansiosos por eles. Obrigado, Yuri-san. Não há de quê. É o seu pedido, então, é claro que eu ajudaria. Yuri-san exala gentileza, uma energia invisível de alta dimensão, por todo o corpo. Quando pedi para ela servir de modelo para o ensaio do desfile, ela aceitou sem hesitar. Ela é um anjo absoluto. Embora Yuri-san tenha zero desejo de autopromoção e não use redes sociais, ela gerou um grande burburinho com suas aparições no comercial da Otensubazu. É um orgulho para mim como irmão dela. Além da Yuri-san, também temos a Triste-san, a Miu-san e a God-sensei envolvidas, totalizando 6 pessoas reunidas aqui, incluindo eu. Bem, então vou me trocar. Yuri-san vai para o provador novamente. Nós já discutimos os detalhes. No chão, há marcas de fita indicando a área do palco, com pontos designados para curvas e tudo mais. Os figurinos para o desfile priorizam o design em detrimento da funcionalidade, de modo que algumas roupas limitam os movimentos. Meu papel é principalmente o de ajudante geral e plateia, mas estarei checando as posturas ao caminhar e aconselhando sobre como se posicionar para exibir os figurinos lindamente. Embora eu não seja um especialista em roupas, a postura correta é a minha especialidade e, como personal trainer, posso oferecer orientação. Mas estou ansiosa por isso e me sentindo animada também. Dizendo isso, God-sensei vai para o provador. Triste-san e as outras também estão vestindo seus trajes. Além dos figurinos, todas também trouxeram suas roupas casuais. Embora seja um ensaio de passarela, um pouco de diversão casual é aceitável. É também uma chance de ampliar meu próprio conhecimento, dada a minha perspectiva limitada. Yukito-kun, estamos prontas. Entendido. Do provador, vem a voz da Triste-san. Diminuo as luzes nas áreas fora do palco e coloco uma música de fundo animada. A área da passarela está coberta por uma lona para proteger o piso de danos causados pelos saltos. Com a música tocando, Triste-san caminha lentamente em direção à passarela. Vestida com calções esportivos, um moletom com capuz e um boné, sua estatura alta combina perfeitamente com a roupa. Que fofa! Está perfeito. Sério? Eba! Ela dá uma voltinha. Seja por seu atletismo ou pela maneira como se porta, ela parece deslumbrante. Assim, o desfile de moda temporário começa. Como ficou, Yukito-kun? Está perfeito. Eu torço pela Miu-san em sua roupa de estilo feminino e delicado, embora eu não entenda muito bem disso. Esta é a minha primeira vez usando algo assim, então estou realmente nervosa. Está perfeito. Eu torço pela God-senpai em seu traje feminino, embora eu não entenda muito bem disso. Como estou? Combina comigo? Está perfeito. Eu torço pela God-sensei em sua roupa conservadora e elegante, embora eu não entenda muito bem disso. Bien. Não sei como reagir quando você diz isso com uma cara séria. Envio uma pergunta para Yuri-san em seu estilo Ogyaru, o que eu entendo um pouco. Ela está usando uma blusa rosa com babados, uma minissaia preta e meias pretas acima do joelho, com seu longo cabelo preto preso em 2 Marias Chiquinhas. É inconfundivelmente a moda Gyaru. A propósito, Yuri-san me pediu para aplicar uma maquiagem no estilo Gyaru nela. Experimentamos os figurinos, dando 2 ou 3 voltas. Virei uma máquina de elogios, batendo palmas continuamente como um macaco de brinquedo batendo pratos. É claro que também estou tirando fotos com minha câmera DSLR. As fotos tiradas aqui estão sendo postadas nas redes sociais, e os membros do Círculo da Triste-san podem visualizá-las. O retorno parece ser muito positivo. Yukito-kun, Yukito-kun. Olhe para isto. Bem-vindo, mestre. Entre os figurinos, há um que não parece diretamente relacionado. Triste-san aparece em uma roupa de empregada, Smile. O monóculo combina bem demais com ela.
Não pode ser um item pessoal dela, pode? Uau! Isso é absolutamente incrível. Eba. Triste Sam fica inocentemente encantada, e a saia longa se abre enquanto ela gira. A roupa de empregada é legal. Sabe, uma roupa de empregada invertida poderia ser algo novo, não acha? Faça uma mais tarde. Yuri-san lança um desafio para mim, mas o que ela quer dizer com o invertida? O que deveria ser invertido? Mas eu ainda não percebi. A situação está, gradualmente, começando a tomar um rumo pior. Miu-san, você pode estar um pouco curvada. Alongar e relaxar a área ao redor das escápulas, ou usar uma cinta corretiva no dia do evento pode ajudar a deixar sua postura ainda mais bonita. Tomando cuidado para não parecer inadequado, ajusto levemente a parte superior do corpo da Miu-san para melhorar sua postura. Caminhar com uma postura bonita consome, surpreendentemente, muita energia física. Estou aqui apenas para apoiar a Triste hoje ou não vou participar? Miu-chan, venha com a gente. De jeito nenhum. Não faz o meu estilo. Isso é um desperdício tão grande. Você é tão fofa. Eu tinha esquecido que, considerando a situação atual, apenas a Triste Sam está participando deste evento. Com todas estando tão lindas, se todas desfilassem na passarela, com certeza causaria o maior burburinho. De fato, as notificações das minhas redes sociais já estão explodindo. Até os pais americanos dela parecem estar empolgados, mandando um oku. Ei, o que você acha desta? Está perfeito, É tão fora de moda que chega a ser hilário. Pode até reduzir os lucros. Isso foi cruel. Hesitei antes de elogiar. A God-senpai está usando uma roupa identificável, uma vestimenta chamada de o conceito, que é vanguardista, mas faz a gente se perguntar quem realmente conseguiria vestir aquilo. Está além das minhas habilidades de avaliação. A propósito, por que os seus comentários têm parecido uma entrevista caótica de herói pós-jogo? Eu só consigo entender o perfeito. A crítica da Yuri-san é muito válida. Não é como se eu conseguisse expressar algo além disso com o meu vocabulário. Meu senso estético para a moda é esmagadoramente escasso. Está mesmo tudo bem agir assim quando o verdadeiro desfile ainda está por vir? Tudo bem, vou te mostrar a verdadeira essência do estilo Gyaru. Prepare-se. Não, obrigado. É absolutamente de graça. God-sensei, nós podemos processar essa pessoa? Bem, sabe como é, use proteção. Eu vou negar isso. Quando a Yuri-san, em seu traje estilo Gyaru, diz algo, tem mais impacto do que uma simples piada. Será que todo mundo poderia vir aqui por um momento? Eu preparei um figurino especial. Yuri-san chama todas e as conduz até o provador. Espere aqui. Tá bom. Sem outra opção, começo a trabalhar no design do uniforme de empregada invertido, conforme solicitado. O que diabos significa o invertido, afinal? Diante dessa questão filosófica, pondero profundamente, mas ninguém sai de lá mesmo depois de um bom tempo. Talvez seja só impressão minha o fato de ouvir gritos vindos do provador. Yuri-san finalmente mostra o rosto após mais 5 minutos. Desculpe a demora. Demorou um pouco mais do que o esperado. Assim que levanto os olhos do esboço do design, ali está. O que no mundo é isso? Tonga é uma nação insular composta por cerca de 170 ilhas, tendo Nuku'alofa, que começa com o caractere O no U em hiragana, como sua capital. Saber disso pode te dar uma vantagem em um jogo de shiritori. Acabei revelando esse pedaço de conhecimento trivial por causa do choque, mas quando a Yuri-san saiu do provador, ela estava completamente pelada. Não é bem assim. Ela estava coberta por pedaços de fita adesiva preta aqui e ali. Só isso. Acabei cuspindo o refrigerante de melão que estava tomando. Que parte disso é moda? Desta vez, não vou me deixar intimidar por esse comportamento imponente. Sempre achei que a Yuri-san não tinha bom senso.
Essa suposta moda é só. Na verdade, isso existe sim. Existe. Fiquei tão surpreso que meu pescoço quase girou 180 graus. Quase tive um torcicolo severo. Quando pesquisei no meu celular, descobri que era uma tendência de moda real. Na verdade, era uma inovação recente de um designer em ascensão que havia se tornado uma estrela rapidamente. Então era eu quem não tinha bom senso. Exatamente. Desculpe por isso. Tudo bem. Eu te perdoo. A gentileza fluindo da Yuri-san parecia penetrar no meu âmago. Isso deve ser o amor de irmãos. Não olhe muito, Yukito-kun. Eu não fazia ideia de que desfiles de moda fossem tão cruéis. Triste-san, também coberta de fita preta, com o mínimo de cobertura, apareceu em seguida. Então por que você vestiu isso? O rosto dela, e até mesmo o seu corpo pálido, estavam visivelmente corados. Ela parecia envergonhada, mas a responsabilidade por isso é inteiramente dela. Ah, até a sensata Triste-san está sendo influenciada negativamente? Embora um pouco escondido, ainda não está completamente oculto. O tamanho avantajado é problemático. Isso não pode continuar assim. Um grupo coberto de fita preta continuou saindo do provador. Parecia uma sociedade secreta. Está tão arejado. Nunca pensei que chegaria a este ponto. Mio-san, você não pensou em parar quando as coisas começaram a dar errado? Bem, sabe como é, você é o filho da minha futura patroa, então pensei em te bajular um pouco. Essa é uma razão surpreendentemente calculista. Mio-san também parecia envergonhada. Mas por que todas acabaram nessa situação, apesar dos gritos de consternação? Será que essas pessoas estão todas sob o feitiço da Yuri-san? É incrível. Esta é a última moda. Parece que Vênus teve um papel nisso. Será que foi só um pouco? O senso de moda da God Senpai parece estar fora da realidade. Ela deve ser uma máquina. Por alguma razão, a God Senpai recebeu um tratamento especial e usou fita branca em vez de preta. Dava uma vibe de cinnamon roll, envolta em um véu branco. Experimente o rancor de não ter tido um episódio de maiô. Do que você está falando? É aterrorizante. Não consigo nem entender as palavras. Nós não tivemos um. God Sensei, por favor, ensine moralidade a essas pessoas. A esta altura, precisamos da God Sensei, adulta e ética, para dar uma bronca nelas. Xiaa! Apesar de ter um corpo glamouroso, ela era a que tinha a menor área coberta por fita preta. Está aparecendo, está aparecendo. Estava quase visível, na verdade, estava visível. Tudo bem isso. Eu te causei tantos problemas, então isso é como um agradecimento. Não olhe tanto. É claro que estou olhando. Encarando fixamente. Eu aproveitei completamente. Se você olhar para mim com olhos tão intensos, meu corpo vai ficar todo quentinho. Ah, você está bêbada mesmo sem ter bebido nada. God Sensei soltou um sorriso autodepreciativo e cínico. Eu me pergunto se isso é o que chamam de indiscrição da juventude. Você não é tão jovem assim, é? Você quer ser processado ou algo do tipo? Ela se aproximou de forma ameaçadora, mas o magnetismo avassalador me deixou tonto. Bem na minha frente, os atributos divinos da God Sensei balançavam. Apolo, Pororon. Bem, então, você vai me ajudar a resolver aquele assunto, certo? Ah, você gostaria de um pouco deste suco de laranja concentrado 100%? Fufu, 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 fufu. Enquanto eu tentava entregar a ela o suco de laranja que havia tirado da bolsa térmica, uma risada profunda e ecoante ressoou. Este é o fim para mim também. Ah, entendi. É assim? Compreendido. Se você está tão determinado, então eu vou aceitar. Como a minha dignidade já foi despedaçada uma vez, se você realmente quer ver, eu vou te mostrar. Desta vez, farei isso bem na sua frente, não pelas suas costas, então faça questão de gravar bem nos seus olhos.
Ela virou o suco de laranja de uma vez só. Os olhos da God-sensei estavam fixos e resolutos. Ela estava falando sério. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Se eu vacilasse aqui, um segundo colapso de dignidade seria inevitável. Implorei de joelhos como um gafanhoto. Ei, o que você está fazendo, Kuun-san? God-senpai a estava segurando por trás em um abraço de urso. Vai, vai. Eu torcia por ela. Me solta, Kyoka. Hoje vou garantir que ele se lembre disso muito bem. Enquanto ela cravava a ponta do dedo na testa dela, não consegui encará-la e fiquei olhando fixamente para o espaço vazio. Yukito-kun, a Kozukata-sensei é mesmo uma pessoa interessante, não é? Eu costumava admirá-la em artigos na internet. Tenho que admitir, a culpa foi inteiramente minha. Normalmente, a God-sensei é uma pessoa maravilhosa. Decidi marcar isso como uma palavra proibida e evitar qualquer menção futura a esse assunto. Sinto muito mesmo. Depois de um certo alvoroço, retomamos o ensaio. Eu não conseguia entender por que elas simplesmente não pararam com aquilo. Mantive meus olhos desviados das modelos que desfilavam na passarela, incluindo a triste Sam. Vou colocar a foto que o Yukito-kun tirou como papel de parede do meu celular. Por favor, não faça isso. Seria impossível mostrar isso para qualquer pessoa pelo resto da vida. Não havia a menor chance de eu postar isso nas redes sociais. Na verdade, isso nem deveria existir. Determinado a selar aquilo sob uma pedra amaldiçoada pela eternidade, continuei com a sessão de fotos. Assim, o desfile de moda do século continuou cheio de vida, enquanto eu permanecia como um observador desalmado. Então, vamos fazer você anunciar a vencedora do Grande Prêmio. Viva ecoa. Espera, elas decidem uma vencedora nesse tipo de evento? Você não precisa dar nota para ninguém. Apenas escolha com base na sua preferência. É claro que deveria ser eu. Por que você está tão confiante? Yuri-san deve ter a força mental mais forte de todas. Eu com certeza poderia aprender algo com ela. Sem qualquer oposição à declaração repentina da irmã, todas esperaram ansiosamente pelo anúncio. Ouvi dizer que, antigamente, a geração mais relaxada vencia junto às competições do dia de esportes dando as mãos. Você terá a honra de remover a fita da vencedora. Eu não quero saber de Ganaal. Falando em Gana, a capital é Accra, e é famosa pela produção de cacau, a matéria-prima do chocolate. No entanto, o maior produtor de cacau é, na verdade, a Costa do Marfim. Mas isso não vem ao caso. Nesta etapa, o negócio é apelar para o meu senso de consciência. Tentei persuadi-las com um megafone em mãos. Esta era uma negociação crucial. Mio-san, se você fizer isso, o Leon-san vai ficar triste. Tudo bem por você. Eu prefiro caras mais jovens, então ele não faz muito o meu tipo. E casamento internacional é uma barreira e tanto. Isso não faz sentido, pensar que um cara bonito desses poderia perder. Além disso, só podemos nos divertir assim enquanto estamos na faculdade. Ela disse isso como se fosse um momento final de criar memórias da juventude, mas espera, nesta situação? Esta aqui já trabalha, mas está empolgada. Olhei para God-sensei, mas ela era apenas uma beldade sedutora. Desviei os olhos. Então, quem é a vencedora do Grande Prêmio? Sem conseguir distinguir de quem era a voz, o cerco ao redor de Yukito e das outras foi se fechando gradualmente. Parecia que o dia de cogitar uma fuga para o exterior estava se aproximando. Talvez eu devesse providenciar uma mala de viagem. Ah, você quer saber o que aconteceu em seguida? Naturalmente, a minha raiva atingiu 373 Kelvin, e eu dei um baita sermão nelas. Ordenei estritamente que todas se trocassem imediatamente, e o desfile de moda, não oficial, terminou em grande sucesso, exceto para mim. Fui arrastado para o chuveiro por aquelas que insistiam que a fita não saía. E, claro, no final saiu normalmente. Que horror! Sniff. O que é isto?
Depois de terminar minha corrida diária e voltar para o meu quarto, encontrei um cronômetro na minha mesa que não estava lá antes. Arrumei a bagunça de itens femininos que de alguma forma haviam tomado conta da mesa. Examinando o cronômetro de perto, apertei o botão para iniciá-lo, e parecia um cronômetro comum. Apertei novamente para parar a contagem. Será que a Yuri-san estava fazendo um desafio de 10 segundos sozinha? Gosto de pensar que ela não faria algo tão solitário. Bem, acho que vou fazer o desafio dos 10 segundos com ela. Enquanto pensava nisso, notei um bloco de notas colocado ao lado do cronômetro. Não era sofisticado, tinha um design simples com o que parecia ser a caligrafia de uma mulher. É um cronômetro que consegue parar o tempo? O que é isso? Um item mágico ou algo do tipo? Parecia um daqueles itens misteriosos que você vê em jogos. Talvez você precise dele para desbravar masmorras ou derrotar chefões? Embora não fizesse muito sentido, continuei lendo a nota, que parecia ser um manual de instruções para este cronômetro de parar o tempo. Espera, sério? Ele pode mesmo parar o tempo? Será que é de verdade? É um objeto amaldiçoado de nível supremo. Por que algo assim está no meu quarto? Será que a minha mãe ou a minha irmã o conseguiram por acidente e agora não sabem como descartá-lo? Preciso entrar em contato com a fundação imediatamente. Não sabemos que tipo de desastre pode acontecer. Um cronômetro que para o tempo é perigoso demais para a humanidade. É uma anomalia que não deveria existir neste mundo. Este cronômetro de parar o tempo deve ter estado envolvido em muitos grandes incidentes históricos. É extremamente perigoso. Talvez os casos de assassinato do mundo, ataques terroristas em grande escala ou incidentes domésticos não resolvidos tenham sido causados por este cronômetro. Inundado pelo pânico, o manual descrevia a tentação do demônio. Vejamos. Primeiro, use-o na primeira mulher que encontrar. Você pode se entregar aos seus desejos e se divertir como quiser. Que vulgar! Deve ser isso. Ao usar o poder, o cronômetro provavelmente absorve os desejos das pessoas e restaura seu poder original. É como uma espada amaldiçoada com o poder selado. Talvez um monstro terrível esteja selado dentro deste cronômetro. Se uma coisa dessas fosse liberada no mundo, colapsaria a ordem mundial. Uma reviravolta nacional. Imaginar esse futuro sombrio me causou um calafrio na espinha. O destino do mundo estava em minhas mãos. É impossível. Isso é areia demais para o caminhão de um estudante comum do ensino médio. Preciso ir a um especialista imediatamente. Você voltou. Bem-vindo de volta. Quero um beijo de boas-vindas. Clique. Ah. Instintivamente, apertei o botão do cronômetro. Bem, a Yuri-san entrou de repente no quarto. É natural levar um susto. Yuri-san, vestindo um top esportivo e leggings que gritavam o fitness, devia estar praticando yoga ou outro exercício. O suor brotava suavemente em sua pele, e suas bochechas estavam levemente coradas. Yuri-san. Yuri-san? Meus olhos se arregalaram de choque. Os movimentos da Yuri-san haviam parado abruptamente. Então, o poder deste cronômetro que para o tempo é real, afinal. Isso é um problema. Agora não posso resistir se você brincar comigo. Você está falando, não está? Só porque você de repente ficou em silêncio não significa que fui enganado. Ela estava imóvel, mas seus olhos piscavam intermitentemente. A respiração dela estava completamente normal. Parecia que, enquanto o tempo parava, as funções vitais permaneciam ativas. Que conveniente. Eu me pergunto que tipo de pegadinhas extremas vão fazer comigo agora. Eu não vou fazer nada. Então, serei humilhada pelo meu irmão mais novo. Eu não vou fazer isso. Emocionante. Mesmo que você esteja ansiosa por isso. Eletrizante. Mesmo que você esteja me mandando olhares brilhantes. Hã? Você vai fazer, não vai? Sim. Derrubei meus ombros em derrota.
Não há dúvida de que o cronômetro está afetando a Yuri-san de alguma forma para absorver a energia do desejo. Normalmente, a Yuri-san é uma mulher gentil, pura e virtuosa, completamente desprovida de desejos egoístas. Pensar que um anjo tão grande seria influenciado por este cronômetro se estremecia com o poder do dispositivo de parar o tempo. Yuri-san era apenas uma vítima infeliz cativada pelo cronômetro. Então, percebi uma coisa. Na verdade, você está falando normalmente, então talvez o tempo não esteja parado afinal? Agindo como uma boba que de repente fica em silêncio quando as coisas não saem do seu jeito. Ah, verdade. Tinha algo que eu queria perguntar para Yuri-san. A propósito, mudando de assunto, tem alguma coisa específica que você queira para a casa nova? Equipamentos ou algo assim? Os planos para a casa nova estão progredindo constantemente, com a área do terreno surpreendentemente grande, há uma boa margem de manobra. Por isso, a partir do plano original, eu estava refinando e reavaliando vários aspectos. Sala de lanças. Sala de lanças, entendi, tipo um depósito de armas. De fato, em comparação com um apartamento seguro, uma casa unifamiliar pode ter recursos de segurança inferiores. Embora uma lança possa ser um exagero, preparar uma sala com itens de segurança como precaução poderia ser uma abordagem. Como esperado da Yuri-san. Pensamento voltado para a família. Mais alguma coisa? Crie um buraco em uma das paredes. Talvez um Thomasson superartístico? De jeito nenhum. É um buraco onde o corpo de uma pessoa caiba perfeitamente, com as nádegas ficando presas. Você será o único. Certo, chega disso. Coloquei uma fita isolante na boca da Yuri-san para silenciá-la. Parecia que o item amaldiçoado exigia algum tipo de travessura para liberar seu domínio. Mas que tipo de travessura eu deveria fazer? Talvez eu escreva algo na testa dela com uma canetinha? Apesar de o tempo supostamente estar parado, ela ainda está reagindo normalmente. Droga! Bati os pés em frustração. Com a minha imaginação limitada, só conseguia pensar em pegadinhas simples, como uma armadilha de buraco ou colocar um apagador na porta da sala de aula. Acho que a taxa de sucesso para essa pegadinha do apagador é quase zero, porque ela é tão difundida. A pessoa que a inventou deve estar bem orgulhosa de si mesma. Comecei a suar, então preciso tirar a roupa. Finalmente me induzindo a agir pelo seu lado? A fita isolante foi removida impiedosamente. O que? Eu tenho que tirá-las. Acena com a cabeça, acena com a cabeça. Impossível. Vou pegar um resfriado se não tomar banho. Isso é demais. O que eu faço? Não consigo me mexer. Que tipo de punição vou enfrentar agora? Como o meu irmão, que costuma ser tão exigente, vai me punir. Ioioio. Pare de ficar em silêncio. Sim. Fungando. Eu realmente deveria tirar a roupa dela? Yuri-san está usando roupas muito leves. Tirá-las não é difícil, mas a dificuldade mental é alta. Ficar incapaz de resistir a travessuras é frustrante. Esta é uma oportunidade gigantesca. Uma grande chance. Encorajado pela Yuri-san imóvel, lutei desesperadamente para escapar deste festival infernal enquanto levantava lentamente o top esportivo dela. Espera. Por que não percebi uma solução tão fácil? Que tolo da minha parte. A causa desta situação desastrosa é o cronômetro que consegue parar o tempo. Ah, que alívio! Então eu só preciso fazer o tempo correr de novo. Que bom que eu percebi. Eu sou realmente tão burro assim? Dizem que a visão das pessoas se estreita quando estão encurraladas, e é verdade. Esta foi uma experiência valiosa. Farei o meu melhor para manter a calma de agora em diante. Desculpe, Yuri-san. Vou fazer você conseguir se mexer de novo agora. Clique. Só anda logo e me despenhe. Estou travada. Você voltou da corrida e quer tomar banho também, não quer? Vamos ser amigos e tomar banho juntos. Ah, ai.
O cronômetro está quebrado. Bato o cronômetro na cama. Ah, eu perdi. É a minha derrota completa. Tudo bem, tudo bem. Vamos aceitar isso com dignidade. Depois disso, o cronômetro quebrado manteve a Yuri-san congelada, e acabei tirando a roupa dela e entrando no banho juntos. A propósito, como uma nota lateral, quando tentei usar o cronômetro na minha mãe, que havia voltado do trabalho, o tempo parou mais uma vez. Não havia erro. Era uma anomalia genuína. A classe do objeto é QT. E, claro, acabamos tomando banho juntos. Eu nunca mais vou usar isso. Grito em frustração no meu quarto, para ninguém em particular. Então eu vou usar. Clique. Ah,